Francisco Franco. Para uns, ele foi o salvador que colocou ordem na casa. Para outros, um ditador brutal que afogou a Espanha em violência. E olha só, décadas depois da morte dele, esse nome ainda divide o país. Como é que uma única pessoa conseguiu governar por quase 40 anos e deixar um legado que gera tanta briga até hoje? É isso que a gente vai desvendar agora. Para pensar nesse número um pouquinho. 36 anos. É mais do que uma geração inteira vivendo sob o comando de um homem só. Foi um dos regimes mais longos da Europa no século XX. E as marcas disso a gente vê até hoje, moldando a política e a sociedade espanhola de um jeito que, sinceramente, ainda estamos tentando entender. Então, para a gente entender o Franco, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com a formação dele como soldado. Depois, vamos dar uma olhada no cenário caótico de uma nação dividida que abriu caminho para ele. Aí, a gente entra em como a guerra civil levou ele ao poder, mergulha nos longos anos da ditadura e, por fim, encara de frente o legado super controverso que ele deixou. Começando então pela primeira parte, um soldado em ascensão. Porque antes de existir o ditador, existiu o soldado. A identidade do Franco não foi criada em palácios, não, foi nos campos de batalha. Ele nasceu numa família com tradição na marinha, mas foi no exército que ele se encontrou de verdade e começou aquela subida implacável em direção ao topo. E o grande ponto de virada na carreira dele foram as guerras do Marrocos, que foram extremamente brutais. Foi ali, no meio daquela violência toda, que ele construiu uma fama de ter uma disciplina de ferro e de ser muito eficiente. E essa fama fez a carreira dele decolar de um jeito absurdo, transformando ele num dos generais mais jovens de toda a Europa. E isso bem antes da Guerra Civil sequer começar. E agora, a segunda parte. Uma nação dividida. Porque, veja bem, o Franco não surgiu do nada. Ele foi, na verdade, o resultado de uma Espanha que estava se despedaçando por dentro. Nos anos 30, o país não estava só instável. Era um verdadeiro barril de pólvora, com ideologias em conflito prestes a explodir. A chamada Segunda República prometia ser moderna, democrática, mas, na prática, só fez piorar as tensões. De um lado, você tinha reformistas, socialistas, anarquistas. Do outro, a igreja, o exército, os grandes donos de terra. Eram literalmente duas Espanhas que não conseguiam mais viver juntas. E foi essa polarização extrema que abriu as rachaduras que levaram ao terremoto da Guerra Civil. E então, vamos para a terceira parte, a guerra e o poder. Foi aí que o conflito explodiu. A Guerra Civil Espanhola não foi só uma briga por território, não. Foi uma batalha pela alma da Espanha. Um evento que devastou o país e, no meio daquele caos todo, colocou Francisco Franco no poder absoluto. A Espanha se partiu em duas. De um lado, os republicanos, uma aliança meio frágil de socialistas, comunistas e anarquistas, que tentavam salvar a República. Do outro lado, os nacionalistas, uma força bem mais unida, com militares, monarquistas, católicos e fascistas. E nesse cenário, a habilidade política e militar do Franco fez com que ele se destacasse muito rápido, virando líder indiscutível da rebelião. E essa guerra virou um conflito internacional rapidinho. A Alemanha nazista e a Itália fascista viram no Franco um aliado e mandaram muito apoio militar, transformando a Espanha num campo de testes para as armas que eles usariam na Segunda Guerra Mundial. Já os republicanos receberam uma ajuda bem mais limitada da União Soviética e de voluntários de outros países. Essa diferença de força acabou selando o destino da República. Depois de 3 anos de uma guerra terrível que deixou 500.000 de mortos e um país em ruínas, a luta chegou ao fim. Com a vitória dos nacionalistas, o caminho ficou livre. Francisco Franco, o general, se transformou no El Caudillo, no generalíssimo, o senhor absoluto do destino da Espanha. Entrando na quarta parte, a longa ditadura. E é importante dizer, a paz não trouxe liberdade. O fim da guerra foi, na verdade, o começo de um capítulo novo e muito sombrio, a longa ditadura franquista. Um regime que iria basicamente congelar a Espanha no tempo por quase 40 anos. E o que definia esse regime? Bom, era um poder autoritário, anticomunista e ultraconservador. A base ideológica era o que chamavam de nacional-catolicismo, que era uma mistura do poder do Estado com a moral da Igreja Católica. A ideia era que ser espanhol era ser católico. Qualquer coisa diferente disso era vista como traição. Na prática, a Espanha virou uma prisão a céu aberto. Partidos e sindicatos acabaram. A censura controlava tudo: jornais, livros, filmes. Opositores eram perseguidos, presos, exilados ou até executados.
Só que, na política externa, o Franco foi muito esperto. Ficou neutro na Segunda Guerra e, quando a Guerra Fria começou, ele se vendeu para os Estados Unidos como um grande aliado anticomunista. E foi isso que garantiu que o regime dele sobrevivesse. Mas a ditadura não foi sempre igual, ela foi mudando. Nos anos 40, foi a fase da autarquia, uma tentativa de autossuficiência econômica que só levou ao isolamento e à pobreza. Aí, nos anos 50 e 60, a aliança com os Estados Unidos forçou uma certa abertura, que resultou no chamado milagre econômico espanhol. E, finalmente, nos anos 70, com o Franco já velho e doente, a grande pergunta no ar era: e agora? O que vem depois dele? O fim chegou em 1975, com a morte do Franco. Ele achava que tinha garantido o futuro do regime, porque ele restaurou a monarquia e nomeou o rei Juan Carlos I como sucessor. Mas aí vem a grande ironia da história. O homem que o Franco escolheu para continuar o seu legado foi exatamente quem desmontou tudo, guiando a Espanha para uma transição pacífica para a democracia. Isso nos leva à nossa última parte, e talvez a mais difícil: o legado controverso. Porque, afinal, o que fica depois que um ditador morre? O legado do Franco não é uma história do passado, é uma ferida que continua aberta. Uma memória que divide famílias, amigos e a nação espanhola inteira até hoje. E aqui está o centro da briga. Para quem defende ele, o Franco foi o cara que salvou a Espanha do caos e do comunismo, que trouxe décadas de estabilidade e que modernizou a economia. Já para quem critica, ele não passa de um ditador sanguinário que violou direitos humanos e manteve o país sob controle com mão de ferro. São duas visões completamente diferentes sobre a mesma história e que parecem impossíveis de conciliar. E nem pense que essa é uma discussão antiga, viu? A lei da memória histórica, que tenta reconhecer e reparar as vítimas da ditadura, tem sido um campo de batalha político desde os anos 2000. E o ponto máximo dessa tensão foi em 2019, num evento que parou o país: a exumação dos restos do Franco do mausoléu gigante onde ele estava enterrado. Foi uma tentativa do Estado de separar de vez a Espanha de hoje do símbolo da sua ditadura. No final das contas, a história do Franco deixa uma pergunta que serve para muitas nações. Como é que se constrói um futuro unido em cima de um passado que racha o país ao meio? O caso da Espanha mostra que ignorar as feridas do passado não faz elas sumirem. Mas a grande questão que fica é: será que é possível cicatrizar essas feridas? Ou será que algumas memórias são simplesmente irreconciliáveis?